A graça e a paz, amados ouvintes, amados irmãos, Pai seja convosco. Ao Senhor Todo-Poderoso, a honra e glória seja dada. Amado Deus e eterno Pai, estamos em oração e aqui apresentamos diante de Ti as nossas causas, nossas súplicas. Em oração, eu gostaria de ler desmarcou. O vento desmarcou. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Espírito Santo, lembrando que nós devemos fazer as nossas petições ao Senhor com fé, apresentar a Ele as nossas causas, não estejamos preocupados, não é? Lançando aqui, eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é? O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Muitas vezes, nós ficamos apreensivos, querendo, assim, que algo aconteça. A solução de imediata. Claro, todos nós temos preocupações, coisas, mas a preocupação, ela não muda nada. O que muda é nós apresentarmos ao Senhor. Esse versículo, ele nos traz à memória também Filipenses 4, 6, onde a palavra do Senhor nos fala a mesma coisa, que nós devemos não ficarmos inquietos por coisa alguma, mas antes fazer conhecido diante de Deus as nossas súplicas em oração, em ação de graça, que a paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Fácil não é, amados, fácil não é, mas o nosso dever, né? A nossa missão é crer, mesmo sem ver, confiar. O justo, ele vive pela fé, ele não vive pelo que vê. Embora as circunstâncias nos mostrem ao contrário, mas nós servimos um Deus todo-poderoso que tudo vê, onisciente, onipresente, onipotente. E Ele trabalha em prol daqueles, é um Deus que creem nele, que confiam nele. Então nós precisamos crer e demonstrar que cremos, confiando, esperando nele, mas na certeza que ele vai agir, que ele vai prover, que ele vai dar a solução desse teu problema, do problema que eu possa estar. Esse amado ouvinte, apresente diante dele a tua necessidade, tuas petições, confiando que ele vai agir, que ele vai dar a solução. Muitas vezes, amados, nós pedimos e ele dá hoje mesmo a solução. Ele dá a solução, se ele quiser, de imediato. Mas é necessário que a gente confie nele, apresente a ele, seja qual for o teu problema. Tem aquele louvor que diz assim: seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido para adorar comigo, porque toda vez que o louvor chega ao trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Adore, amado, adore em meio a qualquer circunstância, mesmo que você esteja com algum parente acometido por algum tipo de enfermidade.
Apresente diante dele, confie que o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade. Não coloque sua fé em objetos, em deuses estranhos, nenhum tipo de idolatria, seja de figura de homem, de mulher, imagens esculpidas, que nada cheiram, nada fazem por ninguém. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele sim pode mudar o curso das nossas vidas. Ele pode mudar a situação, seja ela qual for. Basta nós confiarmos e nos entregarmos sem reservas. Confia. Tem outro louvor que ele diz assim, a letra: confia, mesmo quando você não esteja vendo, não é? Mesmo no momento de que você esteja querendo ficar desesperada com a situação. Não fique, confie. Guarda isso, fixa isso no teu coração, na tua mente. Apresenta diante dele a tua causa. Apresenta diante dele o teu sofrimento, tua necessidade, a necessidade de um parente, a necessidade de um amigo. Amados, todos nós passamos por muitas aflições aqui nessa terra. Uns passam mais, outros menos. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que os justos passariam por muitas aflições, mas Ele nos livraria de todas elas. Tem um versículo que também diz assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, se nós perseverarmos confiando no Senhor, Ele dará sim a provisão, Ele dará sim a solução, em nome de Jesus. Muitas situações, Ele às vezes, Ele dá o escape, mas logo em seguida Ele dá a solução. Não é? Ele provê, mesmo quando você não esteja vendo, Ele vai usar alguém para prover, para suprir, para abastecer, não é? O Salmo 23, o que ele diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é verdade? Quando nós sentirmos a necessidade de algo, o Senhor diz que nós não sentiríamos falta de nada. É difícil, amada. A realidade, a gente sabe que a realidade que a gente enfrenta é outra, né? O Salmo diz assim, ó. Está escrito: o Senhor, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Se você serve Ele, Ele também é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A gente fala em inimigos, amados, mas nós sabemos que a luta é espiritual. Na verdade, só existe um inimigo. E os seguidores dele, né? Aqueles que dão brecha para estar fazendo prática do mal. Mas, na verdade, o inimigo é um só. Ele usa pessoas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, eternamente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Paráclitos. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Ele vai agir. Com certeza, Ele já está. É o Deus, é o haja de Deus. É o haja.
O Senhor não demora em fazer o que Ele tem para fazer. Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas, Ele sonda os nossos corações, esquadrinha nosso coração e prova os nossos pensamentos para dar recompensa de acordo com os frutos de nossas ações. Quem é de Cristo faz o bem, busca fazer o bem, não é? Ainda ontem Deus estava me usando, né? Eu digo eu, mas na verdade é o Espírito Santo que nos usa para fazer a propagação do Evangelho, né? Das boas novas. E ontem, quando eu estava sendo usada por Deus para evangelizar, eu falo, né? Que a gente que prega o Evangelho, nós que pregamos a palavra de Deus, nós não vivemos, amados. Se alguém estiver dizendo isso, eu sei que uns estão numa situação mais favorável que outros. Mas todos nós passamos no dia a dia. Por quê? Porque somos seres humanos. Não é? O Senhor já havia dito, já havia alertado que no mundo nós teríamos circunstâncias, nós enfrentaríamos de adversidades. E sempre, em toda a sua palavra, que nós devemos confiar nele. E esses 2 versículos que eu li para vocês, 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, é muito parecido com Filipenses 4, 6. Apresentar diante de Deus a nossa causa, mas não é apresentar de qualquer jeito, é apresentar e confiar que Ele é galardoador, Ele é um Deus fiel, é um Deus que tudo vê, é um Deus que quer o nosso bem e Ele vai agir. E por que não dizer que Ele já está agindo? Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando para dar solução daquele teu problema. Sabe aquele teu problema? Que às vezes ele só tenta tirar a tua paz. Mas Deus já está agindo em prol de restabelecer tua saúde. Ele já está agindo para dar solução daquilo que tem te afligido, tem tentado tirar tua paz. Em nome de Jesus, Ele já está agindo. É o haja de Deus. Confia, assim como eu confio, assim como eu apresento as minhas causas diante dele. E aqui eu apresento, Senhor, ser com esse amado ouvinte, Senhor. Supra a necessidade dele, Senhor, seja de ordem física ou espiritual, Senhor. A libertação, Pai, de um parente, como assim eu também clamo a Ti, Pai. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, soberano, dá solução, Senhor, para esses problemas, Pai. Eu não sei qual a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda. O Senhor conhece o mais íntimo de cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Assim como está escrito no Salmo 139, Senhor. Que o Senhor sonda o nosso deitar e o nosso levantar. Conhece o nosso interior, o mais profundo, as intenções dos nossos corações, Senhor. A necessidade, a tristeza, Pai. Transforme em alegria, meu Senhor. Transforme em alegria. A tua palavra diz, e assim é, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Em nome de Jesus, não fique preocupado. Não fique preocupada. Apresente ao Senhor a tua causa. Isso que está tentando tirar a tua paz. Apresente diante dele. E confia, meu amado irmão,
Amado ouvinte, confia que o Senhor, Ele já está agindo em prol dessa tua resposta que você está aguardando, essa solução que você está esperando. Então somente crê que tu verás a glória de Deus se manifestar na tua vida. Assim como eu espero, nós não somos imunes, não é? Somos também sobreviventes aqui nessa terra, mas a palavra de Deus diz que nós somos, e assim eu já tomei posse, né? Desde o dia que eu confessei Jesus como meu Salvador, meu único Deus, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, que nós, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Toma posse, confia, apresenta a Ele, diante dEle, a tua causa, na certeza que Ele suprirá, que Ele proverá, que Ele dará solução, seja qual for a área da tua vida, que por muitas vezes tenta tirar a tua paz. Apresenta diante dEle. Então somente confia. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso, nós apresentamos a nossa causa a Ti, Senhor, na certeza que o Senhor dará solução, dará resposta. Em o nome santo e poderoso de Jesus, dias melhores virão, Senhor. Eu profetizo na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida desse amado ouvinte, seja qual for o teu problema, aguarda tão somente, na confiança, né? A palavra do Senhor nos diz, né, que nos revela que fui velho, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Nós passamos às vezes por algumas dificuldades, mas o Senhor... E quando perguntarem a você, onde está o teu Deus? Onde está o Deus que você serve? Se você está passando aflição, você diz, Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Nada fica em oculto aos olhos dEle. Ele vê todas as coisas e nada, absolutamente nada, foge do controle dEle. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele tem autoridade, poder para mudar assim, ó, se Ele quiser. Então, nosso dever, nossa missão, não é caminhar confiando, apresentar a nossa causa, fazer o Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas não ore em vãs repetições, porque a oração que o Senhor nos ensina, nos ordena, é o Pai Nosso. E não põe tua confiança em deuses estranhos, confia tão somente no Senhor. E Ele fará, segundo a vontade dEle, Ele fará o teu querer. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos em oração crendo, recebereis. Assim diz, que nós receberemos. Então, está diante dEle. E nós pedimos coisas boas, não é verdade? Deus abençoe tua vida. Livre-nos de todo o mal. Seja abençoado. O Senhor te ama muito. Em nome de Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Assim seja, está feito.